Pare de ter medo agora. Isaías 43. A promessa, que quebra o desespero e restaura sua fé. Há momentos em que o medo se disfarça de prudência e se instala no coração como um hóspede silencioso, drenando a coragem, o brilho e a fé. Você sente o peito apertado, as promessas de Deus parecem distantes e tudo em volta sussurra: você não vai conseguir. Mas hoje essa voz perde o poder. Existe uma palavra em Isaías 43 que o inimigo teme, uma promessa que muda o destino de quem a ouve com o coração aberto. Deus não está pedindo que você finja ser forte. Ele está declarando que a força dele será visível em sua fraqueza. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. Há algo acontecendo no mundo espiritual neste exato instante. O medo tentou te parar, mas foi justamente isso que te trouxe até aqui, porque Deus quer quebrar essa corrente dentro de você. Prepare-se para compreender o verdadeiro significado de não temas. Nas próximas partes deste vídeo, você vai descobrir o poder escondido por trás das palavras que o profeta Isaías ouviu diretamente do Senhor. Vai entender por que Deus menciona as águas, o fogo e o resgate pelo nome. Vai perceber que essa passagem não é apenas uma lembrança do passado, mas uma chave espiritual que pode restaurar sua confiança, apagar a culpa e reacender o propósito que o medo tentou apagar. Hoje, o desespero cede lugar à esperança. E se você ficar comigo até o fim, vai sentir uma presença que o mundo não pode oferecer. A certeza de que Deus ainda está no controle. O Espírito Santo vai falar com você de maneira tão clara que será impossível duvidar. O medo que te acompanhou por tanto tempo será confrontado pela voz de quem te criou. Este é o início de uma libertação. E quando a mensagem de Isaías 43 for revelada por completo, você não será mais o mesmo. Há um momento em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca, clama, mas o medo continua gritando. É nesse instante que Isaías 43 ganha vida, porque o próprio Deus se levanta para chamar o seu nome. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Essas palavras não são apenas poesia antiga, são um decreto celestial. Quando ele diz, tu és meu, todo o inferno reconhece a autoridade dessa voz. Deus não fala apenas para consolar, ele fala para acordar. E hoje ele está chamando você a se lembrar de quem é. O medo tem o poder de roubar a memória espiritual, mas o chamado divino devolve o senso de pertencimento. O Senhor está dizendo: você não é escravo das circunstâncias, não é vítima do passado. Você é propriedade celestial. Esse chamado não vem com promessas de facilidade, mas com garantia de presença. Quando as águas subirem, ele não permitirá que te afoguem. Quando o fogo se aproximar, ele mesmo caminhará contigo pelas chamas. Isaías 43. Não é sobre o tamanho da prova, é sobre a presença que atravessa o impossível. Deus está te lembrando de algo essencial. O medo só domina onde há esquecimento. Quando você recorda quem é o seu Pai, o desespero perde o trono. O Espírito Santo quer reacender dentro de você uma certeza inabalável. A de que o Criador ainda está guiando cada passo. Essa voz que te alcança agora é mais do que uma mensagem, é um resgate. E se você deixar, ele vai transformar o medo em testemunho. O medo tem um poder sutil. Ele paralisa sem fazer barulho. Ele rouba o fôlego da fé e convence a mente de que não há saída. Mas em Isaías 43, Deus faz uma promessa que rasga o véu do desespero e revela o que o medo tenta esconder, sua presença constante mesmo quando tudo parece perdido. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é uma suposição, é uma certeza. Essa promessa é a linha que separa o caos da confiança. O Senhor não diz, se passares, mas quando passares. Ele deixa claro que haverá tempestades, que o fogo vai existir.
mas que nada poderá apagar a sua presença ao teu lado. Essa palavra não é um alívio passageiro. É um pacto eterno entre o Criador e os que confiam nele. Cada provação é um convite disfarçado para provar a fidelidade divina. O desespero nasce quando o ser humano tenta vencer com as próprias forças o que só Deus pode resolver. Mas quando você entende que o medo é apenas um espelho distorcido da falta de fé, tudo muda. O mesmo fogo que parecia destruição torna-se purificação. As águas que pareciam afogá-lo se tornam caminho. A promessa de Isaías 43 não fala sobre fuga, mas sobre coragem sustentada pela presença. Deus não remove o vale, ele caminha dentro dele contigo. E é aí que o desespero se rende, porque onde há consciência da presença divina, o medo morre sufocado. Essa promessa é o antídoto para o pânico. A cura da alma ansiosa e o combustível da fé inabalável. Quem se agarra a ela não apenas sobrevive às tempestades, mas aprende a dançar em meio a elas, porque sabe que o Senhor dos ventos está no comando. O medo não nasce do nada. Ele cresce em terreno fértil de dúvida e esquecimento espiritual. Ele se alimenta das vozes que você ouve todos os dias, as que dizem que é tarde demais, que você não é capaz, que Deus esqueceu de você. Mas o medo é mentiroso. Ele é um eco do passado que tenta convencer o presente a desistir do futuro. E enquanto você acreditar mais no eco do que na voz de Deus, o medo continuará governando o coração. A alma dominada pelo medo é como uma casa com janelas trancadas. A luz quer entrar, mas encontra resistência. Isaías 43 é o abrir dessas janelas. Deus não apenas diz não temas, ele mostra o motivo. O medo perde poder quando você entende que é amado, resgatado e chamado pelo nome. Não é sobre coragem humana, é sobre identidade divina. O medo domina quando a fé é esquecida. Ele se instala quando a oração se torna mecânica, quando a palavra é lida mas não vivida, quando a mente tenta controlar o que só a entrega resolve. Por isso, o primeiro passo para vencer o medo não é lutar contra ele, é se lembrar de quem habita em você. O Espírito Santo não compartilha morada com a covardia. A dúvida faz o medo crescer, mas a adoração o enfraquece. Quando você louva em meio à incerteza, o inimigo perde acesso. Quando você ora mesmo sem entender, o céu se move. O medo tenta fazer você olhar para as ondas, mas Deus o chama para olhar para o Salvador que caminha sobre elas. O medo domina onde a fé foi silenciada. E a cura começa quando a alma volta a escutar a voz que nunca deixou de chamá-la. Não temas, eu sou contigo. Quando o Espírito de Deus entra, a atmosfera muda. O medo perde espaço. A mente que antes vibrava em incerteza começa a perceber uma paz que não faz sentido humano, mas faz sentido no reino. É a virada profética, o momento em que o invisível de Deus confronta o visível da dúvida. Isaías 43 revela que Deus não remove o fogo, ele entra dentro dele. Essa é a essência da fé. A presença dele é mais forte que o perigo à sua volta. A virada acontece quando você deixa de pedir livramento e passa a pedir presença. Porque a presença transforma. O medo existe onde Deus ainda não foi convidado a permanecer. Quando você diz, Senhor, fica comigo, o inferno perde o acesso ao seu interior. O fogo pode continuar ardendo, mas já não consome. As águas continuam revoltas, mas já não afogam. Deus muda a atmosfera quando você decide adorá-lo mesmo dentro da tempestade. Essa transformação não é apenas emocional, é espiritual. O Espírito Santo começa a habitar onde antes havia ansiedade, e o caos se torna o altar. O medo que o fazia recuar agora é o impulso que o faz avançar. Você passa a enxergar o impossível como cenário de milagres, e o desespero se torna testemunho. Deus está soprando sobre o seu ambiente interior. Onde antes havia confusão, Ele coloca clareza. Onde antes havia dor, Ele planta propósito. Quando essa atmosfera muda, a alma respira fé novamente. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra,
Neste instante sagrado nos colocamos em tua presença. Não viemos com palavras ensaiadas, mas com o coração aberto, sedento por libertação. Muitos que ouvem esta oração estão cansados, oprimidos, com a alma ferida por batalhas que ninguém mais enxerga. Mas o Senhor vê. O Senhor conhece cada lágrima, cada silêncio e cada medo disfarçado de força. Por isso hoje clamamos: entra neste coração, Espírito Santo, e muda tudo o que o medo tentou destruir. Declaramos que nenhuma força das trevas terá poder para continuar oprimindo esta mente. Todo espírito de pavor, toda ansiedade paralisante, todo trauma que alimenta o desespero, agora se curva diante da tua autoridade. Jesus Cristo venceu a morte, e por meio desse nome que está acima de todo nome, decretamos libertação. Que toda corrente emocional seja quebrada, que toda prisão invisível caia por terra, que as vozes que geram dúvida e medo se calem diante da voz do teu amor. Senhor, renova agora o fôlego da fé. Há pessoas que perderam a coragem de sonhar, que não acreditam mais na vitória porque foram feridas tantas vezes. Mas o Senhor é especialista em recomeços. Assim como sopraste vida sobre o vale de ossos secos, sopra agora sobre esses corações cansados. Que o teu sopro traga vida onde havia desespero, esperança onde havia desânimo, confiança onde o medo plantou raízes. Espírito Santo, entra nos lugares mais profundos da alma, nas lembranças que ainda doem, nas culpas que ainda pesam, nas promessas que pareciam esquecidas. Limpa a mente, cura o coração e acende novamente a chama da fé. Onde o medo dizia: você não vai conseguir, o Senhor agora declara: eu estou contigo. Onde havia pânico, entra a tua paz. Onde havia silêncio, entra a tua voz. Onde havia dúvida, entra a certeza de que tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, nós te pedimos, coloca coragem onde há covardia, sabedoria onde há confusão e serenidade onde há caos. Ensina-nos a caminhar mesmo com o vento contrário, a confiar mesmo quando não entendemos. Tira o peso do controle humano e substitui pela leveza da entrega total. Mostra-nos que o medo é apenas a ausência da lembrança de quem tu és. E tu és o Deus que acalma tempestades, que anda sobre as águas, que transforma a cruz em vitória. Hoje, Senhor, tomamos posse da tua promessa em Isaías 43. Declaramos com autoridade que mesmo passando pelas águas não seremos afogados, mesmo atravessando o fogo não seremos queimados, porque a tua presença é escudo, é abrigo, é força. Rompemos agora com o espírito do medo, da paralisia e da incredulidade. A partir deste momento, declaramos que pertencemos somente a ti e que o teu amor perfeito lança fora todo medo. Que o teu espírito envolva cada ouvinte desta oração com uma paz indescritível. Que os pensamentos se alinhem à tua verdade. Que a fé cresça como chama viva e que a coragem renasça como aurora após a noite escura. Senhor, unge esta pessoa com teu poder e tua graça, para que ela caminhe com a cabeça erguida e o coração confiante. O medo não governa mais. Ele é expulso pela presença do Altíssimo. A fé toma o lugar do pavor, a esperança substitui o desespero e o amor perfeito cobre cada área da vida. O medo não é mais dono da história, o Senhor é. E de agora em diante, quem ouve esta oração saberá que o fogo da provação nunca é maior do que a presença que o acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaramos: somos livres do medo, protegidos pela promessa e guiados pela fé. Amém. O medo tentou fazer você esquecer quem é, mas Deus está lembrando agora. Você é filho, você é escolhido, você é amado. Nada do que passou foi em vão. Cada lágrima que caiu foi vista pelo Senhor. Cada silêncio que doeu foi ouvido no céu. E hoje, algo muda na sua história. Não é apenas o fim de um vídeo, é o começo de um novo tempo. A presença de Deus está visitando o seu interior, quebrando as correntes invisíveis que te impediam de avançar. O Senhor está dizendo: eu te chamei pelo nome,
Tu és meu. Essa frase não é apenas consolo, é um decreto. Quando Deus te chama pelo nome, Ele reescreve o teu destino. O medo pode até tentar sussurrar, mas a voz de Deus é mais alta. E quando Ele fala, o impossível obedece. Hoje, o desespero que habitava o teu peito perde o trono, porque onde entra a presença de Deus, o medo não tem mais lugar. Guarde no coração. Isaías 43 não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade viva para quem decide crer. Deus não te livrou das tempestades, Ele te acompanhou nelas. Ele nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante. E essa presença está aí agora mesmo, envolvendo você com um amor que não falha. Se esta mensagem tocou sua alma, faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. Esse gesto simples é uma declaração espiritual, um rompimento público com o medo. Quando você escreve, você concorda com o céu. Quando compartilha, você se torna instrumento de libertação para outros que vivem na mesma batalha. Não encerre este momento apenas como espectador. Ore, compartilhe, inscreva-se e volte aqui todos os dias para ouvir a voz de Deus. Ele tem falado através desta mensagem porque há um propósito em te alcançar. A palavra de hoje não termina, ela continua dentro de você. Deixe que o Espírito Santo finalize o que começou. Sinta a paz que invade o ambiente agora. Essa calma não é passageira, é o selo da presença divina. A partir de hoje, o medo não vai mais te ditar limites. Você foi marcado pela promessa de Isaías 43. Quando passar pelas águas, Ele estará contigo. Quando passar pelo fogo, não se queimará. Porque o Deus que te escolheu nunca abandona o que chama. Caminhe em paz, caminhe em fé, caminhe em autoridade. O céu está contigo. Silencie por um instante. Respire fundo. Deixe o coração desacelerar. Você sobreviveu a dias que achava que nunca acabariam, mas está aqui, ouvindo esta mensagem, porque Deus nunca desistiu de você. O que está acontecendo agora não é coincidência, é propósito. O Espírito Santo está soprando sobre o seu interior uma paz que o mundo não pode dar. Esse sopro é suave, mas poderoso. Ele toca onde a dor se escondia, percorre memórias antigas e apaga o eco do medo. É como se o próprio Deus dissesse: descansa, eu estou no controle. Cada pensamento de aflição está sendo substituído por certeza. Cada vazio está sendo preenchido por presença. Cada ferida está sendo curada pela luz da promessa. Deixe o Espírito agir. Não resista. Você não precisa entender tudo, apenas confiar. A paz que entra agora é sinal de que o céu se moveu em seu favor. O que era desordem se reorganiza. O que era escuro recebe luz. O que era ruído se transforma em canção. Enquanto essa presença envolve o ambiente, permita-se sentir. A brisa que toca sua alma é o Espírito de Deus lembrando que você pertence a Ele. Nenhum medo é mais forte do que esse amor. Nenhuma tempestade é capaz de apagar o que o Criador escreveu sobre você. Agora, em silêncio, diga dentro do seu coração: Senhor, eu te entrego tudo. E ouça a resposta: eu já estava cuidando. Guarde este momento. Volte a ele sempre que o medo quiser voltar. Porque cada vez que você se lembrar dessa paz, o inferno se lembrará de que perdeu. O Senhor te abençoa, te guarda e renova teu caminho. Você está livre.